Olá! Deixa eu fechar aqui. Tudo bem? Estão vendo a companhia aqui, ó? Temos companhia. Tudo bem? Ó quem tá comigo aqui, ó. Ó. Vambora? Para mais uma leitura? Preparados e preparadas? Chovendo aqui. Oi, Cris, lindeza. Ângela, querida. Tudo bem? Com vocês? Tem um gato aqui pulando nas minhas coisas. Vambora? Vamos começar? O nosso transtorno de narrativa é grandinho, hein? Narrativa e explicabilidade. Deixa eu escrever aqui, ó. Fofos, né? Maricota plena aqui e ele andando por cima de tudo que tá ali, gente. Ó, subiu em cima lá, ela já saiu correndo aqui. É assim mesmo. Deixa eu botar aqui o transtorno de narrativa. Peraí. Transtornos narrativos. Vou botar aqui. Eu fixo aqui, ó. Narrativos e de explicabilidade. Explicabilidade. Pronto. Explicar, não é isso? Explicabilidade. Acho que eu nunca escrevi essa palavra. É isso? É. Não, peraí. Ih, gente. Transtorno de... Não, aqui é tudo ao vivo. Aqui é tudo desse jeito. Ah, Frânio aí, ó. Explicabilidade. Pronto. Pronto, agora sim. Deixa eu fixar aqui o comentário. Para quem chegar já saber qual é o nosso causo de hoje. Vamos lá. Vamos mandar que São Paulo é grande? Que é grande aqui, hoje o capítulo é grande. Então vamos começar? Querido Afrânio, meu amigo de maromba, meu amigo de academia e de papos também, né, Afrânio? O advogado é uma psicóloga falando, quando a gente se junta, te malha a língua. Vamos lá, gente. Transtorno narrativos e de explicabilidade. Vamos ver o que é isso? Só repassando um pouco aqui, né? Nós falamos, eu gosto de passar um pouquinho com vocês. A gente falou sobre, deixa eu ver se eu tô boa de cabeça. Não, vou colar mesmo. Assentimento, transtorno de lugar, foi o outro dia. O outro dia, a Van hoje vai acompanhar a gente. Necessidade, falamos também. Na passada, falamos de presença, dignidade e poder pessoal. E hoje estou curiosa para saber, Van, querida, quando a Vanessa está na live, ela tem um sabor especial, ela tem uma energia especial. Não é verdade? Quando a Van tá aqui, não é outro patamar? Hoje ela tá aí com a gente. Vamos lá, gente. O gradiente de transtornos que venho explicando continua com os transtornos narrativos, que se referem à maneira específica pela qual contribuímos, explicamos e desenvolvemos nossa realidade dentro de um andaime narrativo e cognitivo que justifica e a torna aparentemente racional e previsível. E é curioso, né? Eu comecei essa semana a falar sobre terapia de casal e família e eu fui vendo o quanto a gente vem falando disso, né? Porque todos esses transtornos aqui que a gente está falando, eles falam de família. Eles falam da onde eu vim, né? A caixinha surpresa para os alunos já vai estar chegando aí, ó. Então, a gente está falando aqui, né, das narrativas e explicabilidades das famílias, né, dos sistemas. Então, vamos embora. Ausentamos do nosso ser
Experimentamos a nós mesmos e ao mundo, olha só, a partir da torre de vigilância de nosso personagem, com sua explicação e com o governo de suas ideologias. Como venho dizendo, como vem o João Garriga falando pra gente, criamos argumentos e os defendemos como se fossem a verdade, porque não entendemos que eles são apenas narrativas enviesadas e alimentadas pela nossa falta de ser. Começou quente, hein? Comecei a ficar nervosa aqui. Contamos a nós mesmos. Eu sabia que esse capítulo de hoje ia ser babado, confusão e gritaria. Olha só. Contamos a nós mesmos e aos outros o que nos convém. O que não ajuda, porque nos mantém cada vez mais longe de nós mesmos, da nossa realidade e dos verdadeiros assuntos da vida e da história familiar. Babado, confusão e gritaria. As famílias, por exemplo, geralmente constroem narrativas e distorcem a verdade pelo procedimento de ampliação de alguns fatos e pessoas, e excluindo, odiando ou apequenando outros e outras. Vimos isso no caso do avô elevado a mito por suas medalhas de guerra, quando, ao mesmo tempo, não havia olhar ou compaixão para aqueles que perderam suas vidas. Eu vou repetir isso aqui, porque hoje que é um dia bem propício para isso aqui. Vimos no caso do avô elevado a mito por suas medalhas de guerra, quando, ao mesmo tempo, não havia olhar ou compaixão para aqueles que perderam suas vidas. As boas narrativas incluem a todos. Eu vou tomar um gole d'água. As boas narrativas incluem a todos. E eu já vou puxar aqui para a gente conversar. Quando eu conto da minha história, ex-marido, ex-emprego, uma boa narrativa, quando eu falo da minha história, eu incluo a todos. Vanessa, fica quieta. Me catuca não, hein, Vanessa? Então, uma boa narrativa, ela inclui a todos. Não é aquele tal, aquela tal, tá? Sem exceção. São assentadas mais próximas aos fatos e caminhos abertos e possibilidades, em vez de nos manter limitados e fictícios. Não há dúvida de que os humanos são seres narrativos, bem como mamíferos e vinculares, né? Vinculares é que estamos sempre criando vínculos, né? Vivemos criando vínculos. Temos um córtex linguístico racional que permite que nos afastemos da realidade das nossas experiências e possamos elaborá-las, explicá-las, dotá-las de sentido, decorá-las, disfarçá-las, torná-las ficção, com o objetivo de metabolizar e canalizar melhor nossos processos emocionais, orientando-nos para a dignidade e sobrevivência. Se não tivéssemos esse cérebro mais moderno, só poderíamos processar o que acontece em termos de sistema nervoso límbico e emocional, do reptiliano instintivo, o que nos deixaria na mesma situação que nossos irmãos animais, que não têm linguagem nem cronologia. Por um lado, para melhor, viveríamos o aqui e agora, como os animais. Por outro, para pior, não seríamos capazes de planejar e elaborar. Para que a gente quer planejar e elaborar também, né? Acho que eu vou ficar na primeira opção, gente. Não é não, gente? Vamos lá. De qualquer forma, os seres humanos, nós aqui, não só vivemos na realidade, mas também nos relatos. Nós e a realidade somos mediados por uma narrativa
que a descreve e atinge com o filtro que nos é possível ou que nos convém. No entanto, geralmente essa narrativa tem pouco de racional, uma vez que se baseia em combustíveis emocionais que alimentam e sustentam nossas crenças, valores e pontos de vista. Tudo que eu conto, a minha narrativa, ela é recheada, ela é cheia de emoções, de crenças, de fantasias, não é verdade? Ponto de vista. E é por isso que, entre outras razões, é tão difícil que as pessoas se entendam. 2 pontos. Porque nossas crenças são mais loucas do que sãs. Ele abre um parênteses. Não podem ser muito sãs se estiverem dispostos a matar por elas e ganhar inimigos para defendê-las. Muitas vezes ouço, por exemplo, a frase "não é normal" para referir-se a comportamentos ou ideias de outras pessoas que não se encaixam nos meus próprios, com o agregado agressivo de se sentir dono da massa crítica que determinará a suposta normalidade. Vivemos então na narrativa, a palavra que está em moda hoje em dia. Fala-se muito sobre relatos, narrativas, discursos, pontos de vistas, storytelling, tergiversões, manipulação, alternative facts, fake news ou pós-verdade. Quando, com frequência, tudo isso mascara as técnicas de agitação e propaganda tão caras ao fictício poder. São todos termos que aludem a como a realidade é objeto de falseamento, distorção e traição por parte de agentes que buscam prevalecer sobre a própria história. Na minha opinião, segundo Garriga, não há dúvidas de que estamos imersos em histórias coletivas, sociais, políticas, econômicas, familiares, pessoais e íntimas que moldam a paisagem das potencialidades, estilos e formas de viver dentro de um determinado contexto. Mas olha só, hein? Mas pelo meu dia... obrigada, Dora. Hoje é dia do terapeuta alternativo, terapeuta holístico, na verdade. Obrigada, Dora. Mas elas geralmente abrigam ao mesmo tempo algo opressivo e alimentam o idiota dentro de cada um, que muitas vezes queremos tornar mais oculto. Adorei, o Garriga fala mesmo. De certa forma, ficamos subdesenvolvidos se nos mantermos apenas na história, em julgamentos e preconceitos, e perdemos o acesso ao contemplativo silencioso enquanto não nos desenvolvemos mais como juncos flexíveis. Como exercício, poderíamos tentar receber contemplativamente alguém com quem estamos nos encontrando, realmente escutando e colocando em suspensão nossos julgamentos e preconceitos sobre essa pessoa. Vamos descobrir o que acontece quando fazemos isso? Quando a gente só observa, escuta quem a gente está conhecendo agora e coloca suspensão todas as crenças, fantasias, projeções. O que acontece com você e como você vê o outro? Ou, diante de qualquer problema que você tenha na sua vida, como seria olhar para ele e enfrentá-lo sem conceituá-lo, apenas contemplativamente? Sabe, sem conceituar bom ou ruim, difícil, fácil. Não estou dizendo que você deve parar de pensar em absoluto, mas tente pensar com seu coração. Interessante isso, né?
Tente pensar com seu coração ou com seu ventre. Mais interessante ainda. Se o verdadeiro desenvolvimento é amor, ele não vem com histórias e conceituações, mas em silêncio, algo natural do coração. Devemos garantir que a história inclua a realidade em vez de se afastar dela, que a integre, respeite e a torne mastigável e digerível, e não se torne, uma enorme teia de aranha que nos envolve e nos prende. Evitemos ser canibalizados por nossas narrativas, quer dizer, inundados, consumidos, destruídos pelas nossas narrativas, né? Que substitua a presença, a narrativa que substitui a presença ou é preenchida por um transtorno de presença e alimentada pelo velho combustível de nossos traumas emocionais não resolvidos e necessidades insatisfeitas. A narrativa, olha só, gente, a narrativa que nos faz mal, vamos anotar? A narrativa que nos faz mal é aquela que não tem amor e nos separa dos demais. Poderíamos dizer, em termos míticos, que a famosa expulsão do paraíso ocorre quando comemos a árvore do bem e do mal, que também poderíamos chamar de árvore da narrativa, da separação de uns em relação aos outros. A perda do paraíso é a transição da vida vivida para a vida relatada. Olha que curioso isso aqui, gente. Fiquei pensando aqui. A perda do paraíso é a transição da vida vivida pela vida relatada. Queria que ele estivesse aqui para me explicar melhor isso aqui. Mas eu vou meditar sobre isso aqui e falo com vocês. Eu li e não sei. Mas eu vou pensar sobre isso e trago para vocês aqui, prometo, tá? Se eu esquecer, alguém me lembra. Gabi! E aí? Mas em que momento eu reflito sobre a minha narrativa, já que eu penso que está... É isso, Van. Lá atrás ele dizia, né, que pensar a nossa narrativa é incluir todos. Quando eu incluo na minha narrativa todos, talvez seja esse exercício que ele propõe para a gente não fazê-la achando que a gente está certo. Quando eu incluo o outro na minha narrativa, sem distinção. Penso eu, Van, mas eu adorei a sua reflexão. Nessa linha... Oi, Fran! Nessa linha, há dois caminhos que nos ajudam na direção do bem-estar, ou, em outras palavras, na ausência de sofrimento. O Garriga fala muito isso, né? O bem-estar como a ausência de sofrimento. Primeiro, olha só, Van, vamos ver se vem uma resposta pra gente aí, Van. Primeiro, esteja ciente de que toda narrativa é apenas uma história. Primeiro, esteja ciente, é muito, Vanessa, muito. Falando que a Vanessa brilhanta aqui a nossa leitura do livro, gente. Essa garota tá fazendo o que não tá com a gente aqui? Olha, Van, primeiro, esteja ciente de que toda narrativa é apenas uma história. E não devemos levá-la tão a sério. Devemos até duvidar ou questionar essas histórias, porque sabemos que tendem a distorcer a realidade. Muitas terapias trabalham nessa direção, discutindo nossas crenças e reconstruindo e flexibilizando aquilo que contamos para nós mesmos. Vou ler isso de novo aqui, gente. Primeiro, por isso que eu não acabo de ler nunca. Esteja ciente de que toda narrativa é apenas uma história. É assim que eu leio em casa, tá? E como vocês estão lendo aqui comigo, eu sou essa que fico voltando às vezes para ler e entender melhor, tá? Então vocês estão aqui nesse exercício comigo, sabendo como é que eu leio os meus livros. Por isso que eu fico no livro, ó.
Primeiro, estar ciente que toda narrativa é apenas uma história e não devemos levá-la tão a sério. Devemos até duvidar ou questionar dessas histórias, porque sabemos que tendem a distorcer a realidade. Muitas terapias trabalham nessa direção, discutindo nossas crenças e reconstruindo e flexibilizando aquilo que contamos para nós mesmos. Beleza. Oi, Helena. Em segundo lugar, aprenda a tecer relatos inclusivos e translúcidos, onde nos mostramos em nossas fraquezas, sem nos esconder, com respeito à realidade e, acima de tudo, com fraternidade, que não geram bandos ou inimigos. Quer dizer, quando eu contar uma narrativa, eu incluir as minhas fraquezas, as minhas dores. E aí, Vanessa, eu acho que é uma boa... O livro é Dizer Sim à Vida, do Juan Garriga, Eliana. Mônica, desculpa. É Mônica. Mônica Viviana. Dizer Sim à Vida, do Juan Garriga. Um psicólogo de Gestalt e constelador. Então, eu acho que é muito meio por aí, sabe, Van? Quando eu coloco na minha narrativa, né, pessoal, as minhas dores, fraquezas e incluo todo mundo, talvez abra espaço para tirar esse bem e esse mal, né? Quantas histórias políticas, sociais, familiares ou pessoais você conhece que não incluam um nós ou bons em um e eles maus? Viu, Van? Quantas histórias você conhece onde todos têm sua face resguardada? Sejam dignos e ocupem um bom espaço. De fato, se nossa história for inspirada e aromatizada em lugar interior de não história, da mente contemplativa, ela será reconhecida por trazer paz e fraternidade. Talvez seja por isso que Nietzsche tenha postulado uma dimensão além do bem e do mal, bem como a morte de toda a ideologia. Narramos a vida de acordo com nossa profecia. Lembram quem estava aqui nas outras lives? Quem estava aqui nas outras lives não está perdido de nada. Está entendendo tudo. E quem não tá, eu vou desencalacrando para vocês aqui. Eu vou explicando, desencalacrando, tentando pelo menos. Essas narrativas, essas explicações... Narramos a vida de acordo com nossa profecia. Quer dizer, envolvemos nossa realidade em argumentos brilhantes para ficarmos onde estamos. Essas narrativas, essas explicações que nos damos sobre o motivo de sermos do jeito que somos, ou nossa vida ser do jeito que ela é, são uma das áreas de intervenção terapêutica para resolver os nossos problemas. De onde eles vêm? Como eles foram criados? O que comem? Como procriam? Em que experiências históricas de nossa vida eles estão inseridos? Acontece que nossa vida é baseada em certos argumentos sobre por que as coisas têm que ser do jeito que são. A psicoterapia é A psicoterapia é um lugar de rever as narrativas, Van. É lá que eu sento e revejo minhas narrativas. Por isso que falam assim, nossa, eu já falei tudo pro psicólogo. Fala de novo. Você vai falar de um jeito, cada vez que você conta uma história pro seu psicólogo, você conta, você narra de um jeito diferente. E aí que a gente vai, revendo as narrativas, Vanessa. Acontece que nossa vida é baseada em certos argumentos sobre por que as coisas têm que ser como são. Se você ouvir, por exemplo, uma pessoa com uma profecia infantil de vítima, você perceberá que ela seria capaz de matar para manter essa posição, envolvendo-a em razões sólidas e narrativas convincentes, nas quais a vida lhe faz mal e lhe prejudica. Por esse motivo,
Gosto de dizer que estamos infelizes, sim, mas com argumentos brilhantes. O Garriga é maravilhoso disso. Adoraria ter uma compreensão de mim mesmo. Me sinto que até hoje não me encontrei com meu eu. Vamos fazer terapia, Eliana. É em terapia que a gente faz, viu? Esses encontros com a gente mesma. É isso mesmo, Ângela. É igual ler um livro por várias vezes em momentos diferentes. A analogia que você fez foi perfeita. Sempre um novo insight. Ouvir aquela palestra de novo um tempo depois. Ver essa live aqui um tempo depois. Vocês estão entendendo tudo, gente? Eu não aguento com vocês. Por esse motivo, adoro isso aqui. Gosto de dizer que estamos infelizes, sim, mas com argumentos brilhantes. Se somos muito bons em perpetuar nossos pontos de vista em vez de mudá-los. Toda narrativa é uma ficção. Olha essa afirmativa. Toda narrativa é uma ficção. Uma ficção que, com sorte, abrirá caminhos de vida e, com menos sorte, os fechará. As narrativas que nos fazem bem criam novos recursos, esperanças e caminhos. As narrativas que nos fazem mal, por outro lado, são histórias que contam a nós mesmos, nos restringem e fecham caminhos vitais, muitas vezes resultando em ideias loucas que nos parecem plausíveis, porque, em determinado momento, cumprirá a função de mitificar ou tornar a ferida mais suportável. Não é que não aguentamos, linda. Angela, querida. Olha só. O risco, em qualquer caso, é ser preso pela própria narrativa. Um cheiro de queimado aqui, gente. Na explicabilidade em si, em dar preferência à história ao invés da vida. É preciso escolher entre viver ou contar. Morrer vivendo ou morrer por fabulação. Melhor dito, entre viver a vida e estar meio morto, apegado à história e a ideologias. Daí, a importância de ajustar nossas lendas à realidade, porque quando conseguimos fazê-lo, permanecemos em nossa presença, poder e dignidade. Lembra da live passada? Caio, querido! Bem-vindo! Caio da minha equipe. Caio que edita esses vídeos maravilhosos que vocês gostam. Ó, alunos, é o Caio que edita lá, ó, os vídeos das aulas de vocês. Tá, Caio? Tá lá, ó. Bem-vindo, Caio. Ele que edita, nos vídeos que vocês veem aqui, bota a legenda. O Caio que é o dono da porra toda aqui. Vamos lá. Alguns terapeutas incentivam a explicabilidade excessiva dos seus pacientes, com mapas e teorias sobre si mesmos. Como alternativa à sua impotência profissional. Olha isso aqui, o que ele está dizendo. Alguns terapeutas incentivam a explicabilidade excessiva de seus pacientes, com mapas e teorias sobre si mesmos, como alternativa à sua impotência profissional. Ele é desses. Especialmente quando não conseguem semear e ajudar a desenvolver neles o poder e os recursos necessários para lidar com seus problemas e transformá-los. As explicações, às vezes, são como chupetas ou consolos. Elas geram a ficção de que sabemos, mesmo que não saibamos como mudar. Quantas vezes, né, a gente ouve assim, nossa, Gabriela, nossa, Vanessa, nossa, Cacá, nossa, Cândida, eu já sei de tudo isso, mas não sei mudar.
Quando um cliente fala isso pra gente, é porque ele está preso às suas narrativas. Ele não entrou em contato ainda com a vida dele, com o caminhar dele nessa vida, incluindo todos que passaram por lá, incluindo suas dúvidas, suas fragilidades. A gente ouve demais isso em consultório. Gabriela, eu faço terapia há muito tempo, eu já sei de tudo, mas não consigo mudar. São essas terapias que o Rui Garriga fala, de uma explicabilidade absurda sobre as coisas, sabe? É verdade que interpretar ou oferecer significados alternativos para tornar a estrutura de trama flexível ajuda. Mas uma explicação nem sempre é um movimento de solução e vida. Acredito que não será de muita ajuda aos pacientes se tiverem ideias muito boas e novas sobre si mesmo e sobre suas histórias, mas suas vidas continuarem iguais. 1 grama de novidade é mais importante que a realidade de uma tonelada. Gente, vou ler de novo. 1 grama de novidade é mais importante para uma realidade do que uma tonelada de teorias sem ação. Eu tenho muito isso em mente como psicóloga, sabe? Trazer para o meu paciente aquilo que ele não viu ainda. Isso é muito mais importante do que quem é meu paciente é que sabe disso. Né? O quanto eu não fico vomitando teoria. Eu estou buscando na narrativa deles, na explicabilidade deles, o que há de novo. A palavra nova, a postura nova, o que ele não viu ainda. Não ficar trazendo para ele explicabilidades e narrativas para a explicabilidade para a narrativa dele. Trazer para ele o que ele não vê, o que está de novo. Numa palavra que ele usa, numa expressão que ele fala, numa história que ele me conta pela 10ª vez de uma história diferente. Nossa, Célia, você já me contou isso, mas agora você me falou isso diferente. Novidades, não teorias. Seu paciente não está ali para ouvir teoria, está ali para ouvir o que ele não sabe ainda de si. Para que ele traga de si o que ele não sabe ainda. A novidade quem traz é ele, não é você. Hashtag fica a dica. É por isso que a narrativa que nos faz bem sempre nos leva a uma boa ação que muitas vezes nos transforma. Novas lentes, novos olhares, é mesmo para a mesma situação, Ângela, é isso mesmo. Quando os terapeutas já não sabem e a terapia não ajuda o paciente, ficamos tentando a explicar com brilhantes teorias o motivo do seu sofrimento. Isso é insuportável em terapia. Sabe o terapeuta teórico? Que fica vomitando teoria para o seu paciente? Insuportável. Entretemos o paciente, mas não o ajudamos a chegar mais perto de abordar e integrar sua realidade e soluções. Que é ele que traz, não é a gente. Com nossas teorias brilhantes, né, no livro 5 do Minutin, na página 54, não é isso. Nós o trancamos na máquina do pensamento e os afastamos da vida. Cada vez que você leva o seu paciente, cliente, a racionalizar, a teorizar algo sobre ele, você tranca ele na máquina do pensamento e o afasta da vida. Olha que coisa forte. Na Gestalt terapia, seu criador, o Fritz Perls, chamou de bullshit, besteira, bobagem, essa verborreia e as cabriolas narrativas que nos afastam da nossa experiência e da verdade, do aqui e agora. As narrativas freiam a vida porque atacam o aqui e agora. Se você se sentir forte, sinta-se forte agora. Agora. Mas não precisa criar uma identidade para que a pessoa seja sempre forte. Se você gosta de andar de bicicleta, vá de bicicleta. Mas não precisa inventar uma identidade de ciclista. Olha, eu vou ler isso aqui de novo para vocês, viu?
As narrativas freiam a vida porque atacam o aqui e agora. Se você se sentir forte, sinta-se forte agora. Mas não precisa criar uma identidade de uma pessoa sempre forte. Se você gosta de andar de bicicleta, vá de bicicleta, ali na padaria, na escola. Mas não precisa inventar uma identidade ciclista, botar capacete, joelheira. Se você ganhar $1 milhão, oba! Você não precisa inventar uma identidade vencedora ou rica. No máximo, como vimos, as identidades são roupas ou veículos que nos levam daqui para lá, mas não são o centro de nosso ser. Eu achei isso maravilhoso. Fico reflexiva, gente. Em sintonia com essa posição de salvador desenvolvida em relação à sua mãe, lembra do Guilherme? Guilherme criou, sem estar ciente disso, uma história interior que descrevia o mundo como um lugar de pessoas necessitadas e em sofrimento, em dança com os cuidadores e com pessoas generosas. Ele ocupava um lugar entre os últimos, os bons samaritanos dedicados a localizar almas perdidas para ajudá-las. Sua experiência emocional com a mãe era muito clara. Ela tentou preencher a aridez de seu coração e aliviar a profundeza e a tristeza de seu rosto. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento. E todos nós a dispensamos. Faz parte do jogo relacional. Mas a narrativa de Guilherme era muito rígida. A realidade era composta por aqueles que salvam e aqueles que são salvos. E para um salvador, para alguém que tem essa postura de salvador, salvar todo mundo, é difícil ter um bom relacionamento com alguém que garanta a sua autonomia. Se a minha narrativa é do salvador, eu vou estar sempre precisando de pessoas a serem salvas. Então você aí, que tem essa narrativa de salvador, você vai ter sempre em volta pessoas que precisam ser salvas por você. Entende que tipo de relacionamento? Porque se a pessoa tiver autonomia e liberdade, ela não precisa mais de você. Vou repetir, tá? Para um salvador, é difícil ter um bom relacionamento com alguém que garanta sua autonomia, que assuma a responsabilidade por si e tome suas próprias decisões afetivas. Ele não sabe onde se posicionar diante de uma pessoa assim, ou como se relacionar intimamente com ela. E encolhe gravemente seu espaço experiencial. Então, quando sua parceira decidiu terminar o relacionamento afetivo, ficou chocado e entrou em negação, como se dissesse: como é possível que alguém comande o trânsito afetivo de sua vida e esse alguém não seja eu? Que é aqui, ó? Uau, né, Felipe? Ah, Felipe aí, querido. Tava com saudade das suas intervenções aqui nas minhas lives, garoto. Assim como a vítima precisa e procura um salvador. É isso, ó. E quando os clientes, falam sobre eles, que não é uma verdade, mas... Como é que é? E quando os clientes falam sobre eles, que não é uma verdade, mas pois eles se conhecem. Como o terapeuta pode ajudar a chegar nessa verdade para ajudá-lo? Não entendi, Elisa. Elabora melhor sua pergunta, tá? Mas não é, gente? Olha só. Poderíamos dizer que o fato de sua parceira o tê-lo deixado evidenciou sua montagem e o colocou em um lugar de muito protagonismo, o que é comum.
muitas vezes na crise entre os casais ou de outros tipos, servem ao propósito de desmantelar nossas narrativas e posições afetivas e são ótimas oportunidades para enfrentar as próprias sombras pessoais e familiares. Talvez seja bom pensar que Deus irá, meu amor, corações para você também, meu príncipe. Talvez seja bom pensar que Deus, ironicamente, nos dá o que não queremos porque é aquilo que precisamos. No caso Guilherme, sua parceira deve ter se cansado do que poderíamos chamar de excesso de amor. O famoso não me queiras tanto, que a gente fala, Hernani. Capaz de detectar todas as tuas necessidades e satisfazê-las sem entender que, dessa forma, a coloca em um local de incapacidade e a definia como dependente e problemática. Ela se cansou de estar num lugar em um ato de autonomia e em um ato de autonomia decidiu se separar. Ele está quebrado, confuso, com uma sensação de irrealidade, pois o normal para ele era comandar as questões afetivas, como fez com sua mãe, desde sua ficção como homem cuidador. Seu código de crenças começou a se desfazer e ele teve que começar a mergulhar nas antigas tramas com a mãe e em sua experiência de não ter se relacionado adequadamente e em seu sacrifício amoroso por ela, para preencher suas carências e, assim, expandir seu espaço de presença e transformar sua narrativa em enviesada. Muito curioso aqui, né, a pensar o quanto nós e nossos pacientes, nós enquanto clientes, né, e nossos pacientes chegam ao nosso consultório e vocês chegam aí ao consultório dos terapeutas de vocês presos a narrativas e explicabilidades. Me fez lembrar muito quando ele fala da criança profética, né? Que cria uma narrativa em cima das experiências que teve. E eu achei muito importante quando ele pede para que a gente possa incluir nessa narrativa profética, fantasiosa, explicativa, não importa como seja, a todos. E a todos inclui a todos, a mim também, né? As várias faces que eu posso exercer naquela narrativa. É muito importante que quando a gente fale da gente, a gente fale desse lugar, inclusivo das fraquezas, dos medos, dos talentos, das capacidades, para que a gente não vá também de um polo a outro, né? Quando eu falo de mim, numa história bem contada, numa fala verdadeira do aqui e agora, eu incluo a todos. Se eu falo numa fala do passado, presa, egóica, eu excluo, eu segrego, eu encho essa fala de crenças, de fantasias, limito essa experiência do aqui e agora. Não é mesmo? Perguntas? Vamos lá? Sessão perguntas. O que vocês têm pra mim aí de perguntas? Acho que eu respondi vocês, né? Ui, gente, que isso aqui? E aí? Tem que perguntar alguma coisa? Na semana que vem, transtorno de sentido. Acho que é o último dos transtornos, viu? É o último dos transtornos. Sem pergunta. Aqui, ó. E quando o cliente esconde as verdades, como constelar? Elisa, eu não trabalho desconfiando do que o meu cliente fala. Como é que eu vou saber que ele está escondendo uma verdade? Essa é uma das minhas grandes brigas com a constelação. Achar que eu sei mais que o meu cliente. Achar que ele está escondendo coisas e a constelação vai revelar para ele suas verdades. Quem sou eu para dizer que aquela pessoa está falando uma mentira, não está falando a verdade? Eu não me preocupo quando eu ouço meu cliente de constelação, quando eu ouço meu paciente de psicoterapia, eu nunca, jamais vai entrar no meu crivo essa pergunta. É verdade? Ah, ele está mentindo. Né? Quem sou eu
para dizer que o outro tá mentindo? E como é que eu posso descobrir essa mentira? O que é tá mentindo? Ele não tá conseguindo contar aquela história nesse momento toda? Descobrir verdade. Eu faço uma terapia para eu, terapeuta, descobrir uma verdade do meu cliente. Eu não trabalho assim. É ele que traz tudo e do jeito que ele pode e consegue trazer, tá? Essa é uma grande briga minha com as constelações. Fico muito chateada. Acho que minha pergunta seria, né? O que me faria rever minha narrativa? Já que eu penso... se eu penso que eu tô certa, Vanessa, eu não vou rever minha narrativa. Se eu penso que eu tô certa, talvez falando disso eu perceba que eu não tô tão certa assim, né? Talvez rever narrativas seja isso, né? Quando eu sento com a minha terapeuta, com a minha analista, eu tô ali falando do que eu acho que eu tô certa e que eu tô errada. Me ouvindo. Me ouvindo, né? Não pensando se eu tô certa ou tô errada. Eu tô entendendo o que você tá falando, Van, mas a gente tem que sair um pouco desse lugar. Tô certa em relação a quê? Eu tenho razão em relação a quê? Vai ouvir o outro, que eu acho que eu tenho razão. Vai ouvir a história do outro. Eu sou muito aberta nesse sentido, viu, pessoal? Eu sou uma terapeuta muito aberta a essa coisa de verdade, estar certa. Não sei se tem isso. Eu nem sei se tem isso, sabe? Estar certa. Felipe, vamos lá. Felipe faz colocações maravilhosas. Quando somos humildes e colocamos nós mesmos e nossas falhas, nossas narrativas, eu vejo também como um processo de cura interior. Maravilhoso. Acho super importante se abrir e ser verdadeiro comigo mesmo. É isso mesmo, Fio. Cris Leanza, Cris Entor, super consteladora. A gente troca muita figurinha, eu e a Cris, né, Cris? A gente troca muita figurinha. Mais perguntas? Estou aqui, temos um pouquinho de tempo ainda. Ai, que bom, Angélica. Eu sou muito assim, sabe? Como consteladora e como psicóloga. Não sou aquela que fica investigando se essa fala está correta, né? Não falei no sentido de desconfiar e de que é uma mentira, mas se ele estiver no mundo de fantasia e vitimismo. Elisa, se ele estiver no mundo de fantasia e vitimismo, e às vezes essa fantasia dele é o que estrutura ele. Às vezes, Elisa, Cris querida, às vezes, Elisa, o que estrutura ele é aquela fantasia. E aí a gente vai trabalhando em terapia com muita paciência e com muito jeito para que ele encontre um momento, Elisa, querida, para que ele possa olhar para aquela narrativa e para aquela história dele sem as fantasias e poder sair do vitimismo. Que muitas vezes esse vitimismo, essa fantasia de vitimismo é o que estrutura ele, é o que segura ele, é o que impede ele de fazer, eu tenho muito cuidado e muito respeito, né, para a história das pessoas, no sentido de saber o porquê que elas estão me falando aquilo naquele momento, desse jeito, sabe, Elisa? Com muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado enquanto terapeutas nos núcleos que a gente mexe com o outro. Por isso que eu sou uma terapeuta que trabalho com o que o meu cliente me traz. Tanto como consteladora, como psicoterapeuta, como psicóloga. Eu trabalho com o que o meu cliente me traz. Só isso. Entendendo todo o histórico cultural dele, de onde ele vem, de onde ele fala, né? O que eu falava hoje aqui, no meu Reels hoje, né? Da onde que ele pavimentou os afetos dele, quais são as referências afetivas que ele tem. Isso ajuda muito o terapeuta a entender o seu cliente, né? Os referenciais afetivos dele, de onde ele veio, né? Quais são as referências. Isso é muito importante. Sem perguntas? É isso?
Então tá. Uma boa noite pra vocês. Eu adoro esse momento nosso aqui. E eu vou estar aqui toda quinta-feira, gente. Lendo. É o certo, né, Mary? É o certo, mas nem todo mundo faz, né? Então eu vou estar aqui lendo com vocês semanalmente. Tô adorando esse momento. É quase que eu tive que desmarcar hoje, que a internet tá horrível aqui. Cacá, querida. Mas consegui aqui, até que não oscilou em momento algum não, né? Ficou bom. É isso, tá? E eu tô adorando o nosso papinho aqui. E é o meu espaço aqui, né? Eu tô aqui, não importa que tem 5, 10 ou 30 como tem agora. Eu vou estar aqui toda quinta-feira, 7 da noite, lendo com vocês, tá? Vou estar lendo aqui com vocês e pra vocês, tá, queridos? Então semana que vem tem transtorno de sentido, é isso? De sentido, tá? E vocês podem também nos inbox da vida, ou aqui nos comentários, quando eu terminar a live, colocar o que vocês querem que eu leia aqui também, tá? Vai ser um prazer também trazer pra vocês o que vocês querem que eu leia aqui, tá? Ó, uma boa noite pra vocês. Se cuidem e cuidem dos seus, cuidem de quem vocês amem, cuidem do coletivo, né? Estamos num momento bem complicado. Estamos vivendo momentos muito complicados, né? Financeiramente para muita gente. Então, a crise tá pegando muita gente. Então, ajudem quem vocês puderem. Cuidem de quem vocês puderem. Ampliem cada vez mais o raio de ação de vocês, né? Que a sua prosperidade possa abarcar mais pessoas. A gente tem que se ajudar. A gente é coletivo. A gente é tudo um mesmo, né? A gente só pode estar bem quando muita gente está bem também. Fica pra gente refletir essa noite sobre isso. Né? Quem você tem ajudado? Você tem ajudado as pessoas? De que jeito? É isso. A gente veio aqui pra isso também. Pra ser luz e sal na vida do outro. Então sejam sal e luz na vida das pessoas, tá bom? Um beijo. Até lá.